Mas é muito bom para mim estar aqui. Portimão é minha casa, não é? É o lugar onde realmente me sinto na minha casa. Foram 13 anos da minha vida aqui nessa cidade, dedicado a essa igreja, dedicado à evangelização dessa cidade. Me alegro por estar aqui, me alegro por estar com o pastor Danilo, pastora Miriam, e são mais do que irmãos, são mais do que amigos, são irmãos, né? Eu considero o Danilo como meu irmãozão, né? E quando estamos juntos, a gente dá risada, muita risada. Falamos de muitas coisas. O pastor tem muitas cargas que às vezes a gente tem que ficar sempre atento, né? Mas quando se tem um momento para dar risada, para falar, para contar as nossas próprias mancadas da vida, não é? A gente faz isso e isso faz bem. E cheguei ontem ali, tivemos junto, conversamos até tarde. Hoje pela manhã, meditando na palavra, escrevi aqui algo para falar com vocês. E eu quero falar nesta manhã sobre a mesa do Senhor. Quero falar sobre esse tempo de mesa com Deus. Como é bom estar na mesa do Senhor. Como é bom poder assentar à mesa do Senhor. É ou não é? Aqui em Portugal, muitas coisas acontecem em volta da mesa, né? Muitos negócios são fechados, alianças são feitas, e geralmente é em torno da mesa. Eles sentam para comer e ali vão falar de muitas coisas. Eles negociam, compram, vendem e fazem muitas coisas em torno da mesa. Então, estou falando de algo que é muito comum aqui nessa terra. E mesa fala de um lugar de intimidade, de comunhão. Quando a gente traz para a nossa mesa alguém, é porque essa pessoa, de uma certa maneira, tem algum tipo de afinidade conosco. Nós não assentamos na mesa com inimigos, nós assentamos com amigos, com pessoas que queremos bem, com pessoas que queremos compartilhar algo e receber algo em troca, não é? Nesse momento de comunhão, nesse momento de estar juntos. E Deus também, Ele tem uma mesa, não é? A Bíblia fala em Coríntios capítulo 12, existem duas mesas, né, ao redor do mundo, ou você está sentado numa ou noutra. Existe a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Ou você está numa ou você está noutra. Não tem como estar nas duas ao mesmo tempo e nem tem como estar em nenhuma delas. Ou eu me assento numa ou me assento noutra, não tem como. O ideal seria que todos os homens se assentassem à mesa com o Senhor, porque esse é o desejo de Deus, não é? Esse é o desejo de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo, não é? E o verso 21, esse é o 20, o verso 21 vai dizer que ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Então isso é um privilégio, a gente poder ter esse acesso à mesa do Senhor, não é? E eu quero dizer que esse não é o maior desejo seu, o maior desejo, o maior interessado nisso é Deus, não é você. Deus quer se assentar consigo, Deus quer ter comunhão e intimidade consigo. Há uma passagem na Bíblia, uma parábola que Jesus conta de um servo. E ele fala, qual é o servo que, tendo trabalhado o dia inteiro e se esforçado, chega de tarde em casa e o seu senhor diz para ele, olha, coma alguma coisa, toma um banho e vai descansar. Não é isso que o senhor diz. O senhor diz, olha, eu quero que você primeiro me sirvas, né? Eu vou sentar aqui na mesa e primeiro me sirva. O que Jesus quer falar com isso? Na sequência ele coloca uma parábola, né, dos dançarinos e dos tocadores de flauta, não é? E eu não vou entrar no mérito disso, não faz parte da minha palavra, mas o que ele quer dizer conosco é o seguinte: não importa o quanto você faça por ele, você tem que fazer sempre as coisas com ele, porque é mais importante o tempo que você passa com ele do que fazendo qualquer coisa por ele ou para ele, não é? Nós às vezes achamos que o ativismo, fazemos muita coisa para o Senhor e Deus está alegre conosco. A alegria de Deus é sentar com você e comer, e você comer com Ele e Ele consigo. Os discípulos de Jesus, lá em João capítulo 4, eles vão para a cidade de Sicar comprar comida, né, para Jesus, e Jesus fica na conversa com a mulher samaritana. Quando eles voltam, eles dizem assim, Senhor, mestre, come. E Jesus disse assim, olha, uma comida eu tenho para comer, que vocês não sabem. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e executar a sua obra.
Os discípulos pensavam que a comida que Jesus estava interessado era no pão físico ou na água, física. Mas Jesus estava interessado muito mais num tempo de comunhão com o Pai, de comunhão com o Senhor, de comunhão com aquele que o enviou. E esse deve ser o nosso maior desejo. O maior desejo de um crente deve ser exatamente esse, de ter uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor, a sua mesa. É ou não é? Há um velho hino que cantamos na harpa, hoje já não se canta ainda a harpa, né? Estou brincando. Eu sei que aqui vocês cantam, mas o louvor foi maravilhoso, foi ou não foi, irmãos? Tocou nos profundos. Eu gosto muito de vir a Portimão por conta do louvor aqui. O louvor é muito bom, não é? Deus toca muita gente. Tem ungido aqui esses meninos, a Miriam, esses meninos, não é? Que eu vi aí crescendo e tocando na igreja. E os vejo hoje, fico muito feliz. Mas há um hino na harpa que diz assim, Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear, não é? Com celestial maná, que de graça Ele te dá, vem faminto, a Jesus vem cear. Então há um convite de Deus para nós, para nos assentarmos à mesa com Ele, para comungarmos com Ele. Então esta mesa a que me refiro, ela está nos céus. E pela fé nós devemos nos assentar nela. Paulo escrevendo em Efésios, capítulo 2, eu quero ler esse texto com vocês, esse é o texto básico, eu vou trabalhar nele, o verso 6, capítulo 2, verso 6, mas eu vou ler a partir do 1, para que você possa ter uma compreensão geral do que quero falar. A partir do versículo 1, se você quiser ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, pode ficar. E diz assim o texto, e Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E aí o verso 6 é o que eu quero. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela leitura das Escrituras, ó Deus, para nós nesta manhã. Venha abençoar os Teus filhos, venha abençoar a cada um de nós. Abra a porta da palavra nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito possa nos visitar de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, e que o Senhor possa falar aquilo que está em Teu coração, ministrar aos nossos corações. Espírito Santo, venha sobre nós nesta manhã e nos ajude, nos abençoe e fale conosco para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Queridos, pode sentar, por favor. Paulo está falando aqui, primeiramente ele diz de onde Deus tirou você, não é? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você não era ninguém, você fazia parte de uma outra mesa, não é? Que são a mesa dos demônios. É uma mesa espiritual também, onde você comungava ali, né, com coisas que não pertenciam a Deus. Talvez você pode até dizer, pastor, mas eu não, antes de ser crente, não fazia assim tantas coisas erradas, eu não cometia assim tantas coisas erradas. Não importa o que você fazia ou deixava de fazer. Uma vez que você não pertence ao Senhor, você está sentado nessa mesa. Quer você coma ou não coma, ou desfrute ou não daquilo que é servido nessa mesa, isso não importa, mas você está sentado nela. E a palavra do Senhor, Paulo vai falar que nós estávamos como os demais, nós estávamos mortos, nós estávamos afastados, nós estávamos completamente fora. E ele diz que Deus então, ele intervém na nossa situação e ele traz até nós a salvação, o perdão dos nossos pecados, e você então é salvo pela graça. A Bíblia vai dizer, porque Deus é riquíssimo em misericórdia, em seu muito amor com que Ele nos amou, estando nós mortos, Ele então nos deu vida, Ele nos deu vida. Nós recebemos vida e Ele nos transportou da terra para os céus. Pastor, mas eu ainda estou aqui na terra. Eu sei que você está aqui fisicamente,
não é? Eu sei que você está aqui sentado na cadeira da igreja de Portimão aqui. Mas espiritualmente, cada um de nós estamos assentados juntamente com Jesus nas regiões celestiais, porque lá é o nosso lugar, e é lá que nós nos sentimos bem, não é? Então hoje você não se assenta mais numa mesa do mundo. Quando você vê um cristão que tem interesse excessivo por coisas da terra, esse cristão não entendeu o que é estar na mesa do Senhor. Ainda que aparentemente ele tenha se convertido, mas ele ainda continua atado e preso às coisas deste mundo. Ele valoriza por demais as coisas dessa terra, os prazeres, os deleites daqui. O verdadeiro cristão, ele busca e anseia por coisas dos céus. Paulo vai escrever em Colossenses 3:1, ele vai dizer: se pois ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque você está morto e a sua vida está escondida com Cristo e em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, Ele se manifestar, então você se manifestará juntamente com Ele. Aleluia. Então por isso disse Paulo: mortifique os vossos membros que estão sobre a terra. Olha bem, você não está mais, mas os seus membros estão. A sua carne, o seu homem natural ainda lida com coisas da terra. Mortifique os vossos membros que estão sobre a terra. E Paulo vai dar uma lista de coisas ali, não é? E ele vai dizer no final: mas você foi liberto, você foi livre de tudo isso, e você vive numa dimensão totalmente diferente. Deus te transportou das trevas para o reino do seu amor e te fez filho. Hoje você pertence ao Senhor, você está sentado com Ele neste lugar. Amém? Muitos cristãos, por não entender isso, vivem em confusão e aflição. Nunca antes na história, no meio do povo de Deus, houve tanta depressão, tanta ansiedade, tanta tristeza, tristeza recorrente, não é? Aquela tristeza que não vai embora, que permanece. Isso tudo existe e acontece conosco. Por quê? Porque nós ainda não entendemos onde estamos. Nós não entendemos. Nós somos como aquelas pessoas que têm tudo ao seu dispor, mas vivem uma vida miserável. Eu me lembro quando eu era criança, na minha região, muitas pessoas da nossa região, da região do Danilo, da minha região, migravam para os Estados Unidos. Muita gente migrava. Naquele tempo não havia muitos meios assim para enviar dinheiro dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. E muita gente que ia para lá nem sabia como era. E havia uma mulher viúva na nossa região e ela tinha um filho só. E o filho um dia disse: mãe, eu vou para os Estados Unidos. E foi mesmo para a América. E a mãe ficou lá em grandes dificuldades. E ela não tinha grandes forças para trabalhar e vivia da ajuda e de caridade de terceiros. Vivia da ajuda daqueles que podiam ajudá-la. E havia uma pessoa, porque nem ler ela sabia, que ia ler as cartas para ela que o filho mandava. O filho sempre mandava algumas cartas para a mãe, dizendo como ele estava, e ele sempre falava que estava muito bem, que as coisas estavam muito boas, que ele estava ganhando muito dinheiro, que as coisas estavam correndo bem para ele lá na América. E pronto, e dava as suas notícias e encerrava. Esse moço que lia para ela as cartas dizia: mas senhora, mas o seu filho nunca mandou dinheiro para a senhora? Ela falou: não, ele me escreve essas cartas, falando comigo que lá está muito bem, que ele está muito bem. Ele manda também uns negócios aqui, umas coisas verdes assim, e eu vou guardando, eu não entendo muito o que está lá escrito, não é? Quer dizer, ela estava com a gaveta cheia de dólar, não é? E passando tribulação. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós temos uma mesa farta e não entendemos que aquilo é para nós. Nós não nos achamos dignos de estar sentados nessa mesa. E por isso não tomamos parte daquilo que Deus tem para nós. Às vezes nem compreendemos o que Deus nos serviu. É por isso que o salmista vai dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus tem uma mesa preparada para nós, irmãos, uma mesa de bênção. Aleluia, você precisa entender isso, porque isso é maravilhoso. Quando nós entendemos isso, não é? Isso se torna a chave
da nossa alegria, da nossa felicidade. Às vezes você não tem o que você quer aqui neste mundo, mas você está sentado numa mesa onde tudo está à mão, onde você pode estender as suas mãos e tomar pela fé aquilo que Deus já preparou para você. A gente não costuma cantar um louvor que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para mim eu tomo posse. Mas não basta cantar, você precisa agir, você precisa viver, e viver à altura daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Isso é maravilhoso. Jesus disse em Lucas 22, 29 a 30, ele diz algo importante aqui para nós. Ele vai dizer assim: assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. O meu Pai me confiou um reino, e eu convido vocês para fazer parte dele, para que vocês possam fazer o quê? Comer e beber na minha mesa. Isso é maravilhoso. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui. Isso é algo maravilhoso. Eu estava fazendo um apanhado nas Escrituras, onde os homens são convidados para participar de um banquete com Deus. E há uma passagem em Êxodo, capítulo 24, versículo 9 a 11. Coloca para mim, por favor, Êxodo, capítulo 24, 9 a 11. Onde algumas pessoas, ou seja, 74 pessoas, são convidadas para comer com Deus. Isso é maravilhoso, é ou não é, irmãos? Vocês já pararam para pensar nisso? Deus chamar você para comer com Ele? Alguma vez você já sentou na mesa com Deus? Alguma vez você já experimentou isso? E esse texto vai dizer aqui, olha, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como que um pavimento de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Próximo verso: e Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam ali na presença de Deus. Que privilégio! Eu imagino esses homens sentados ali comendo com Deus, comendo na presença de Deus. Aí você diz assim: essa gente nunca mais, eles iriam duvidar de Deus e da sua pessoa. Mas desses 73 pessoas que estavam ali diante do Senhor, apenas Moisés permaneceu ali. Os demais desceram de lá. E esse é o problema. Nós muitas vezes descemos e saímos da presença do Senhor. Nadab e Abiú foi oferecer fogo estranho. Os 70 anciãos acabaram por se corromper. E Arão foi construir o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá recebendo as tábuas de Deus, as revelações de Deus e as bênçãos do Senhor. Então é algo maravilhoso. Esse quadro para mim é um dos quadros mais fantásticos na Bíblia, né? Esses homens ali sentados numa mesa sobrenatural. Mas, queridos, é a mesma mesa que você está sentado, é o mesmo lugar onde você está hoje. Nós estamos aqui numa mesa. E eu olho para vocês, parece que vocês estão tristes. Eu olho para vocês, parece que vocês não estão entendendo onde você está. Estar na casa de Deus é o melhor lugar. A Bíblia diz, o salmista falando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Estar na presença de Deus, comendo e bebendo com Ele, é um lugar de privilégio. Aleluia, ser ministrado e ministrar. Eu estava aqui gozando na presença do Senhor enquanto o louvor cantava. Eu não pude ver o rosto de vocês, mas para mim, a glória de Deus estava aqui de uma forma sobrenatural. Isso é alimento, irmãos, isso é alimento. Aleluia, isso é vida para nós, isso é muito mais do que você pode imaginar. Então não dá para ser um Arão, descer e construir bezerro de ouro. Não dá para ser Nadab e Abiú, descer da presença de Deus e oferecer fogo estranho ao Senhor. Não dá, irmãos. Temos que ser Moisés, permanecer diante do Senhor e ouvir as orientações do Senhor e cumpri-las. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque isso é um privilégio, irmãos. Há irmãos nossos em lugares de perseguição que não pode ter um banquete como você está tendo aqui. Oh, eu choro às vezes por isso, porque há irmãos nossos que nem têm uma Bíblia para ler, porque não pode, é proibido.
mas eles banqueteiam-se na presença de Deus mesmo assim. Eu estava pregando na Etiópia, e eu estava falando sobre Jesus, o pão da vida, e eu olhava para aquelas pessoas tão pobres. Nunca vi pessoas assim tão pobres. E eles diziam para mim: pastor, eu quero o pão do céu, eu quero o pão de Deus. Eu acho que se fosse eu no lugar deles, eu dizia: eu quero pão para comer, porque eu estou com fome. Mas eles diziam: não, eu quero o pão do céu. É esse pão que você está pregando aí, é esse que eu quero. Aleluia, porque Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná no deserto e morreram. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna e tem parte comigo, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. É um grande privilégio para nós. Eu às vezes oro a Deus e digo: Senhor, que o Senhor não tire de nós esse gozo, esse privilégio de poder estar na tua casa, de poder reverenciar o Senhor, de poder te adorar. Aleluia. É um privilégio isso, sim ou não, irmãos? Mas para muitos isso é demais. Eles não querem, eles gostam dos prazeres e os deleites desta vida. Você vai ver que muitas igrejas onde dizem que os crentes são felizes, eles estão felizes porque, segundo eles, Deus lhes deu casa própria, Deus lhes deu dinheiro, Deus lhes deu bens, Deus lhes deu uma família que tem saúde. Eu sei que tudo isso é bênção de Deus. Mas, meus amados irmãos, isso não é o fim de Deus. E Deus não termina com coisas materiais. Há muito mais de Deus para você desfrutar. Há um oceano, aleluia, imensurável de Deus. Quando você acha que capturou o suficiente de Deus, há um oceano de Deus por ser descoberto. Há algo que você nunca, aleluia, chegará lá. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o coração do homem não percebeu, aleluia, o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para aqueles que esperam nele. Você nunca chegará no fim de Deus, porque Deus não termina. Aleluia. Quanto mais você tem dele, muito mais há para você descobrir. E é uma grandeza em se estar com Deus. Quanto mais perto de Deus você está, mais pecaminoso você se sente. Quanto mais você se aproxima dele, mais você percebe a pecaminosidade do seu pecado e a grandeza do mal que você fez. E você toma consciência de quão santo é o seu Deus, e que você não pode chegar diante dele de qualquer maneira, que você não pode reverenciá-lo ou estar diante dele de qualquer maneira. Aleluia, você precisa conhecer esse Deus, e você conhecerá através da mesa, através de sentar com ele, comer com ele, desfrutar da comunhão com ele. Ele vai abrir o coração dele para você, ele vai se revelar a você e você vai conhecê-lo, e isso será a sua cura, isso será a sua cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer saber qual é o remédio para a depressão? Intimidade com Deus. Vá para a presença de Deus, agarre-se a ele e diz: eu não saio daqui, Senhor, eu quero te ouvir. Aleluia. Não importa o que vai acontecer lá fora. Aleluia. Moisés estava lá no monte, só ele no monte, na presença de Deus. Lá embaixo, no pé do monte, as pessoas estavam, a grande multidão estava ali em volta do bezerro de ouro. Tiago perguntou hoje para vocês: quantas pessoas existem numa multidão? No tempo de Jesus, uma multidão era composta de aproximadamente 15 mil pessoas, daí para frente. Então, aquela grande multidão ali em volta do bezerro de ouro, mas Moisés sozinho lá no monte, sentindo Deus, ouvindo Deus, sendo tocado por ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Abraão, quando voltava da matança, da guerra que ele teve ali para libertar Ló, um homem vem se encontrar com ele, que foi Matusalém. Aliás, Melquisedeque, desculpa. E a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão. E Melquisedeque é um tipo de Cristo.
E ali diz o texto que eles sentaram, e Melquisedeque veio ter com ele levando pão e vinho, e mais também mel. E eles sentaram ali e comeram juntos. E Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão deu os dízimos a Melquisedeque. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Hoje o nosso Melquisedeque está aqui, irmãos. O nosso Jesus está aqui. Senta com ele, ele tem pão e vinho para você. Aleluia. Na mesa tem pão, na mesa tem vinho, na mesa tem tudo que você precisa. Senta, coma, beba com ele. Oh, que maravilha. Aleluia. Aleluia. Ontem era 4 horas da manhã quando o Senhor me despertou. E eu estava muito cansado, que tinha ido dormir muito tarde. O nosso culto terminou tarde na sexta-feira, e eu estava um pouco cansado ainda da viagem que a gente tinha chegado de viagem. E o Senhor me despertou às 4 horas da manhã. Eu falei: Senhor, eu estou tão cansado. E o Senhor falou comigo: levanta que eu quero falar com você. E eu disse: Deus, então fala. E dobrei o meu joelho na sala da minha casa. E Deus disse: eu quero só a sua companhia, eu quero estar contigo. Aleluia, me adora. E eu comecei a adorar o Senhor, a sua presença, comer com Ele, Ele comigo. Que coisa maravilhosa. A tristeza vai embora aí, irmãos. A fadiga vai embora, a preocupação vai embora, as ansiedades vão embora. Tudo que traz tristeza ao seu coração vai embora quando você está na presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela absorve completamente toda e qualquer maldade que está à sua volta. A grandeza do Senhor, aleluia, quando chega diante de você, ela absorve completamente tudo aquilo que te traz dor e sofrimento. Aleluia. Quão grande é o nosso Deus, sim ou não? Os reis de Israel, eles mantinham uma mesa real. Havia uma mesa na casa dos reis de Israel, e era grande honra ter um lugar nessa mesa. As pessoas que eram convidadas para sentar na mesa desses reis, eles se consideravam privilegiados. Você vai ver um homem chamado o filho de Jonatas lá, né, o Mefibosete. Lá em 2 Samuel 9:7, a Bíblia diz que Davi vai buscar Mefibosete lá em Lodebar. E traz Mefibosete e diz: a partir de hoje você vai sentar na mesa comigo. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à mesa para comer. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes eu me sinto como esse Mefibosete sentado na mesa do Senhor. Eu digo: Deus, eu não mereço. Mas o Senhor diz para mim: não temas, não tenhas medo, porque a partir de hoje você vai comer na minha mesa. E tudo que é teu, que o diabo roubou, eu vou restituir, eu vou dar a você novamente. Aleluia. É na mesa que Deus te restitui, irmãos. Oh. Você pensa que perdeu, mas não perdeu. Tudo que sai de você, Deus traz melhorado. Aleluia. E isso é maravilhoso. Não há uma passagem na Bíblia em Joel que diz: restituirei os anos que foram consumidos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É como se o Senhor dissesse: aquele dia que o gafanhoto entrou e começou a devorar, eu parei o relógio, e tudo aquilo que era para você ficou esperando ali. Agora chegou o momento em que tudo recomeçará exatamente no ponto aonde você foi roubado, e a partir daí eu restituirei. Eu restituirei, ou seja, você não perdeu, você ganhou, você enfrentou e passou pela prova, e você ganhou. Deus te dará, e Ele é Deus na sua vida. Creia nisso, irmão. Amém? Aleluia. Há uma passagem lá no Antigo Testamento, lá em Crônicas 9:4, 2 Crônicas 9:4, a rainha de Sabá, quando vai visitar Salomão, não é? E ali ela fica maravilhada, né? Ela ficou fora de si. Ela disse assim, no
No capítulo 9, versículo 4, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Quando a rainha de Sabá senta ali na mesa, ela fica maravilhada, Juarez. Ela diz, nunca vi nada parecido com isso, não é? Então, a mesa com Salomão, a rainha de Sabá, viu e ouviu algo que nunca tinha visto. E ela deixa soltar uma frase, no verso 7 do mesmo capítulo, ela vai dizer assim, felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouve a tua sabedoria. Aleluia, felizes os homens à sua volta, e felizes, aleluia, esses seus servos, que estão sempre diante de você, e que ouve a sua sabedoria. E Jesus fala assim, olha, a rainha de Sabá vai levantar naquele dia contra essa geração, porque ela saiu lá, né, da sua terra distante, e foi até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. Deixa eu te dizer, aqui está quem é maior do que Salomão. Se esta mulher ficou maravilhada, impressionada, e pronuncia tais palavras, aqui está quem é maior do que Salomão, irmãos. Aqui está uma mesa muito mais farta, e aleluia, aleluia, muito mais maravilhosa do que a mesa de Salomão. É a mesa do Senhor, é o lugar de adoração, é o lugar de comunhão. Vocês cantaram isso. Aleluia, é o lugar onde nós ouvimos e recebemos. Aleluia, você não pense que na mesa do Senhor é só você que recebe. O coração de Deus é alegre também, aleluia. A Bíblia diz, você ceará comigo e eu com você. Você come, Deus come. Esse é o grande milagre da cruz. Esse é o grande milagre do que Jesus fez. É um privilégio não só para nós, né? É um retorno de Deus para o seu povo. Agora não só você pode ir a Deus, mas Deus pode vir até você. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. A mesa, a sabedoria do rei Salomão era compartilhada. Era compartilhada em intimidade, em profundidade. Quando você está sentado à mesa com o Senhor, Deus compartilha conosco o seu coração. Ele começa a falar de segredos conosco. Amém. Salmo 25 diz que os segredos de Deus é com aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber os seus caminhos. Olha que coisa linda. A gente está preocupado com as bênçãos que recebemos ou não recebemos, com aquilo que pedimos e ainda não chegou. E Deus está falando, eu quero te mostrar muito mais do que bênção. Aleluia, as bênçãos são maravilhosas, são importantes e elas virão no seu tempo. Mas deixa eu te ensinar uma coisa, eu quero revelar para você como eu trabalho as bênçãos para fazê-las chegar a você. Eu quero compartilhar com você quais são os meus caminhos, como é que eu ajo, como é que eu trabalho, qual a direção que eu dou. Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz que Deus fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja, para os filhos de Israel são os feitos, as bênçãos, o recebimento de bênçãos. Mas isso não mudou Israel. Agora Deus revelava os seus caminhos a Moisés, explicava para Moisés como é que ele iria fazer as coisas. É na mesa que você escuta isso. Por que a depressão vai embora? Por que a ansiedade vai embora? Porque você já sabe o fim. Você já conhece o fim, aleluia. Porque Deus te revelou o fim sentado na mesa com você. Ali você e Deus, Ele começou a falar com você. E você foi ouvindo Deus, ouvindo Deus, ouvindo Deus. E agora você descansa nas palavras dEle, aleluia, que Ele falou com você. E espera o momento em que a bênção será revelada. O momento em que ela será materializada. Mas no seu coração aquilo já existe. Porque você ouviu Deus, Ele te contou o segredo. Vocês estão aí, irmãos? Isso é muito bom, não é? A gente sentar com o Senhor, isso é muito bom. Aleluia.
Aleluia. Estou tentando mostrar para vocês aqui que no Velho Testamento havia uma mesa real, que era tipo e sombra da mesa celestial, da mesa que o Senhor preparou para nós. Aleluia. A gente fala muito da grande ceia, das bodas do Cordeiro. É bom, não é? Pensar em você sentado e Jesus servindo. Não é maravilhoso? Agora Deus nos dá um petisco aqui, não é? Quem já casou nos casamentos mais modernos hoje, você vai escolher o bolo, vai escolher o salgado, vai escolher isso, e você experimenta um pouquinho de várias coisas, e aí você diz, não, é esse aqui que eu quero, é aquele bolo lá que eu quero. Pelo menos eu vejo alguns casamentos que eles fazem isso. E eu digo para aqueles que vão casar, pode me chamar que eu vou ajudar a experimentar. Não é? Aí no dia do casamento é servido exatamente aquilo que você mais apreciou, não é? Então veja bem, hoje até que o nosso noivo chega e o momento do casamento aconteça, aquela grande festa que vai acontecer. A festa, irmãos, lá na época de Israel, uma festa de casamento demorava 7 anos, 7 dias, não é? Era uma festa de 7 dias, ou seja, 8, começava no dia e terminava naquele mesmo dia. Eram 8 dias de festa. Agora o seu casamento com Jesus vai durar 7 anos, não é? 7 dias. 7 dias de banquete, irmão. Aleluia. Aí você vai experimentar de algo lá e falar, eu já vivi isso. Eu já comi isso aqui. Eu já comi aquilo ali. Aleluia. 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 A Bíblia diz lá em Apocalipse que o Senhor, aquele que continuar, aquele que perseverar até o final, Deus lhe dará a comer do maná escondido. Tem um maná que Israel não comeu, irmãos, que você vai comer, que está escondido. Aleluia. Oh, glórias ao Senhor. Aleluia. Jesus vai dizer para os filhos de Israel, para os judeus do seu tempo, capítulo 6 de João, ele vai falar, olha, Moisés não vos deu pão, porque o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida aos homens. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aleluia. Quem de mim se alimenta vive para sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse alimento que o Senhor tem para nós. Aleluia. Aleluia. Sempre que alguém era chamado à mesa de um rei, isso significava que ele estava sendo honrado por esse rei. Era motivo de honra. A pessoa se sentia honrado. Esses dias alguém disse assim para mim, pastor, o senhor nunca me levou para comer na sua casa. Eu falei, se eu levar a igreja inteira para comer na minha casa. E ele diz assim, eu não conheço o teto da sua casa, não conheço as paredes. Oi? É mesma coisa, não é? Branquinho. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Para ele é uma honra poder ir à minha casa e comer à minha mesa. Porque ele me entende que eu sou alguém que é especial na vida dele. Eu disse, irmão, nós vamos marcar para comermos juntos. E eu vou cozinhar para você. E vou servir você. Eu gosto muito da cozinha, irmãos. Eu não sou um grande cozinheiro, mas cozinho razoável, né? Quem já comeu lá em casa, já comeu minha comida, sabe? Razoável, não é? Eu disse, um dia eu vou chamar e vou fazer para você lá uma comida assim, sabe? Aquele feijão tropeiro com couve, sim. Uns torresminhos, uma costelinha de porco, um arrozinho branco, vai por aí. Está na hora do almoço, né? Então, quem era convidado para sentar à mesa do rei sentia-se honrado. Nós somos convidados para sentar na mesa de Deus. E muitas vezes não nos sentimos honrados por esse grande convite de Deus. Aleluia. Para sentar na mesa dele. Nós achamos isso pouco, irmãos. Nós somos como um filho pródigo. Estamos na casa do pai, desfrutando de todas as delícias do pai. Mas queremos algo mais. Queremos o controle. Queremos experimentar, viver experiências lá fora. E aí, nos deparamos com um banquete totalmente diferente. Porque a mesa do diabo é muito diferente da mesa do Senhor. Na mesa do Senhor, a delícia, há o bezerro cevado, preparado. Aleluia.
na mesa do Senhor. Mas na mesa dos demônios há comida de porco. Eu não quero estar lá e nem pretendo. A mesa do Senhor tem delícias perpétuas. Aleluia. Há uma passagem lá em Isaías que diz que o Senhor convida as nações para comer com Ele. Mas comer coisas gordurosas, não é? Por isso que eu gosto de coisa gordurosa. Comer tutano, não é? Pé de boi. Vem sobre o monte, né? Deus vai sacrificar. E você vai comer com Ele. As nações são chamadas por Deus para subir ao monte do Senhor e comer com Ele. Aleluia. Deixa para lá, né? Davi, irmãos, ele recebeu o privilégio e a honra de ser convidado para sentar na mesa de Saul. A mesa de Saul, irmãos, é um negócio difícil, né? Sentar aquela mesa torna-se um grande risco, né? Porque Saul estava interessado em cravar Davi na parede, né? Mas Davi estava ali, né? E quando Saul tentou contra a vida de Davi, há uma passagem que nós às vezes lemos, não entendemos o sentido espiritual do que está ali escrito. Mas eu queria compartilhar com vocês isso, né? Davi, ele vai combinar com Jonatas. Olha, Jonatas, vai ser a festa da lua nova. Eu não vou aparecer, o meu lugar vai estar vazio. E você vai ver, de acordo com a reação do meu pai, você me comunica. Se ele disser, olha, passar despercebido, ele só perguntar por mim. Se ele perguntar, você diz, olha, eu tive que ir a Belém oferecer sacrifício lá. Se ele achar tudo bem, né, tranquilo, eu entendo que é a paz para mim. Mas se ele ficar bravo, aí eu entendo que a coisa está contra mim, não é? Então observe que no capítulo 20, 1 Samuel, versículo 18, está lá escrito que Davi vai dizer a Jonatas, vai dizer, olha, ele vai notar, né, a ausência, Jonatas diz para Davi, ele vai notar a sua ausência, porque o teu lugar ele vai estar vazio lá, né? Com certeza a ausência de Davi foi notada. No primeiro dia Saul falou, não, ele deve estar em pecado, está se consertando, não é? Por isso não veio hoje. No outro dia a mesma coisa, não é? Aí ele já começa, né? Então o rei se assenta no seu lugar devido e olha para o lugar de Davi, e não tinha ninguém lá, não é? E Saul então pergunta, por que o filho de Jessé? Versículo 25, 27. Por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem e nem hoje? Né? Agora, entender o significado espiritual disso aqui, é claro que Saul nem de longe é um símbolo de Jesus. Ele não é. Mas o ato explica muita coisa para nós. Muitas vezes o Senhor está olhando para nós e para o nosso lugar, junto da mesa dele, e o nosso lugar está vazio. Eu não sei se o seu lugar na mesa de Deus está vazio, mas se está, trate de ocupá-lo. Não deixe o seu lugar ficar vazio, não é? As mesas dos reis do Velho Testamento é um tipo e sombra, um retrato verdadeiro da mesa celestial do nosso Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo disse assim, celebremos a festa, não é? Por isso celebremos a festa. Somos convidados para participar de uma festa. O verbo celebrar aqui está no imperativo indicando uma ordem, celebrem vocês. Façam isso, né? Não com fermento do mal, da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Aleluia, celebre a festa, vá para o seu lugar, assente-se lá, fique lá, celebre diante do Senhor, se alegre diante do Senhor, essa é a ordem, aleluia. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer, olha, não deixe o seu lugar vazio, vá lá celebrar, vá lá, aleluia. Eu quando era jovem, eu fui criado, vivi um tempo com a minha avó. E a minha avó, ela tinha uma empregada que cuidava das coisas ali da casa. Era uma mulher, também já com uma certa idade. E estava na família já há muitos anos. E ela era índia mesmo. Tinha sido pegado a laço, era mesmo índia. E ela falava muito mal português, falava pouco português. E
E quando ela arrumava tudo para mim, sempre cuidou muito de mim. Essa empregada, não é? Essa mulher que trabalhava na casa da minha avó e vivia lá com ela. E eu me lembro que muitas vezes eu não podia dormir lá, dormia na casa do meu pai mesmo. E quando eu chegava no outro dia, ela falava comigo assim, ela falava do jeito dela, né, todo atrapalhado, mas eu vou colocar na nossa língua. Ela dizia assim: meu filho, a sua cama chorou a noite inteira porque você não estava aqui. Você não dormiu nela, a sua cama chorou a noite inteira. Quantas vezes eu ouvi isso? Ela dizia: meu filho, a sua cama chorou a noite inteira. Na verdade não era a cama, era ela que sentia a minha falta, não é? Ela que sentia a minha falta, porque ela estava habituada a fazer as coisas para mim. E eu entendo isso. Na verdade, Deus olha para a cadeira sua vazia, e isso enche o coração de Deus de tristeza. Porque Ele quer você lá, gente. Ele quer você lá, você que orava e não ora mais, você que jejuava e não jejua mais, você que lia a sua Bíblia e não lê mais, você que fazia o seu devocional, tinha o seu momento com Deus e não está mais, você marcou com Deus e não foi. Aleluia. Aonde quer que eu vou, aonde quer que eu vá, eu tenho sempre um canto, um lugar que eu dedico ao Senhor. Ali é meu lugar. Deus, todos os dias nós temos um encontro aqui. Eu preciso ser alimentado, Deus. Eu preciso comer contigo. Às vezes o corpo está cansado, às vezes viajei a noite inteira, às vezes viajei o dia todo, estou cansado, né? Ministrei várias vezes, estou cansado, mas aquele momento ele me revigora. Se eu não vou para aquele lugar onde eu marquei com Deus, o meu dia não é o mesmo, eu preciso de alimentar. Assim como o meu corpo, se eu fico muito tempo sem o alimento, eu vou enfraquecer, adoecer e morrer. Da mesma forma é a minha alma, é o meu espírito, aleluia. Eu preciso me alimentar de Deus, eu preciso ter um lugar secreto, onde eu e Deus conversamos. Ali não tem esposa, não tem filho, não tem filha, não tem ninguém, não tem pai, não tem mãe. É você e Deus, é só vocês dois. É o seu jaboque, é o seu momento de lutar com Deus, de ouvir Deus, de ser dirigido por Ele, de ser tocado por Ele, de ser mudado por Ele, de ser ministrado por Ele. Isso faz a diferença, irmão. Sabe por que os crentes estão deprimidos, estão vivendo momentos difíceis? É porque esqueceram o lugar da oração, não oram mais, não jejuam mais, não leem a Bíblia mais, porque se o fizer, Deus, Ele se incumbe de mudar tudo isso. Ele nos dá paz, irmãos. Aleluia. Jesus, ele fala com os discípulos, lá no capítulo 16 de João, ele vai dizer aos discípulos, diz: Senhor, agora nós sabemos tudo, agora sabemos que Tu és o Filho de Deus, agora nós entendemos. E Jesus diz: vocês entenderam? Parece que não, porque daqui a pouco vocês todos vão me abandonar, e vocês vão me deixar só. Mas, deixa eu te falar, eu não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai está comigo, eu não estou só. Às vezes você parece estar só, porque as pessoas não estão ali, o filho não vai lá, o neto não vai, alguém não vai, aquela pessoa que você ama não está ali, mas você não está só, porque o Pai está com você, Ele nunca te deixa, diz o texto, aleluia. Aí Jesus arremata dizendo assim: olha, eu tenho-vos dito isso o quê? Que você nunca está sozinho, porque o Pai está com você. Para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição. Escolha. Onde você quer estar? Onde você quer estar? Em mim você tem paz, mas no mundo você tem aflição. Você quer aflição ou paz? Quer paz? Então permaneça em mim. Capítulo 15 ele vai dizer: permanecer em mim, assim como o ramo ligado à videira, se ele sair de lá ele vai secar e ser lançado no fogo, assim também vocês, se não tiver em mim, vocês não podem dar fruto, então permaneça em mim. Mas se você escolher o mundo, você vai ter aflição mesmo. O que é próprio desse mundo é aflição, irmãos. É você olhar e não saber o que vai acontecer amanhã, as incertezas, mas em mim vocês têm paz. No mundo vocês vão ter aflição. Agora escute o que ele diz por último: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo da depressão, eu venci o mundo das enfermidades, venci o mundo do pecado, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tudo
tudo que você pode imaginar de coisa ruim eu venci. Eu passei por cima. Você não precisa lutar com isso, porque eu já lutei e já venci. Então descansa em mim você tem paz. Quando você está na minha presença, você tem paz. Agora nós escolhemos viver as coisas do mundo e como o mundo vive, e não entendemos porque estamos tão arrasados. É triste, irmãos. Não há razão para você estar assim. Você tem Deus. Você tem Deus. Olhe para mim. Você tem Deus. Há uma passagem lá em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai dizer assim: olha, tudo é de vocês, tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o porvir, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus, tudo é vosso. Aleluia. Há uma lista de coisas que ele diz que é nosso. Vocês estão brigando por causa de Paulo, de Apolo, de Ceifa, eles são tudo para vocês. Eles são instrumentos de Deus para abençoar vocês. Aleluia. Mas só que nessa lista tem uma coisa que nós passamos por cima despercebido. Ele vai dizer: seja o mundo, é vosso também. Seja a vida. E depois ele diz assim: seja a morte. Como nós olhamos para a morte? A morte, ela pode ser um instrumento para te ensinar lições preciosas e poderosas para a vida. Salomão disse assim: eu prefiro ir a uma casa do luto do que a uma casa do banquete, porque na casa do luto eu aprendo que as pessoas terminam, que a vida termina. Eu estou aprendendo, estou sendo ministrado. Aleluia. Tudo é de vocês. E tudo foi feito para vocês, para melhorar vocês. São coisas que foram agregadas às vossas vidas para melhorar vocês, para trabalhar vocês, para fazer com que vocês dominem os elementos. Domine tudo aquilo que é contra vocês. Tudo é vosso. E eu gosto disso. Porque muitas vezes o desespero nosso é por conta de uma perda de um bem material. Quantas pessoas entram em loucura, em depressão, tiram suas vidas porque perdeu bens? Porque o pastor caiu. E ele caiu junto com o pastor. Porque um ente querido morreu. A vida terminou. Se tivesse terminado, você não estava aqui. Você já estava do outro lado. Você está aqui e não terminou. Amém. Vocês estão aí? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir nesta manhã as minhas palavras. Pode vir, Miriam. Se Saul, ele pôde dizer de Davi: por que Davi não estava aqui? Traga ele lá que eu quero matar ele. Foi isso que Saul falou. Traga o Davi lá que eu quero matar com as minhas mãos. Ele não veio, ele não estava na minha mesa, ele me desonrou. Ele não veio para sentar na minha mesa, ele me desonrou. Se Saul podia dizer isso, será que o nosso Deus não pode dizer o mesmo? Jesus conta uma parábola que o Senhor ele fez um banquete grande assim. E ele convidou muitos dos seus amigos para participar daquele banquete. E na hora do banquete ele mandou avisar: olha, fala com os amigos para vir, que já está tudo preparado. Eis que eu tenho tudo preparado, pode vir a ceia. Os amigos disseram: não, eu não posso, porque eu casei, sabe, eu não vou poder. O outro diz: não posso, eu comprei uma junta de boi, tem que experimentar a junta de boi. Eu não sei quem compra uma junta de boi e não experimenta ela antes de comprar, né? Essas compras pela internet hoje, né? A gente compra. O outro diz: eu comprei uma propriedade, tem que ir lá ver como é que está aquilo. Quem compra uma propriedade sem ver? São as desculpas esfarrapadas que a gente inventa para dizer para Deus: não posso estar. Não posso estar. Aí Deus diz assim: olha,
sai pelos valados aí, sai pelas as esquinas aí, e junta toda a gente que você encontrar, os mendigos, os pobres, aqueles que estão por aí debaixo das pontes. Traga essa gente toda e encha a minha casa, encha a minha casa, encha a minha casa. Eu quero que a minha casa fique cheia. Porque eu digo para vocês que esses convidados que eu convidei, nenhum deles vão provar a minha festa. Não vão provar do meu banquete. Ô irmão, Deus nos convidou para isso. Olha para mim aqui, deixa eu falar com vocês. Esses convidados eram judeus. Eles fizeram pouco caso da mesa que Jesus preparou. Agora ouça. Aqueles mendigos debaixo da ponte, aquele pessoal da beira do rio, aquele pessoal lá ruim, somos nós, que não devíamos estar nesse banquete aqui, mas que entramos assim, sabe? Aleluia. Aleluia. Somos nós, é eu e você, que não merecíamos estar sentado à mesa com o Pai, mas aqui estamos. Que privilégio, que privilégio. E eu gosto da palavra dos servos, que eles dizem assim: olha, Senhor, feito está como tu mandaste, mas ainda há lugar. E ele disse: então continua buscando, vai buscar, force-os a entrar, porque eu quero a minha casa cheia. Force-os a entrar, force-os. A palavra ali é muito forte no texto original, quer dizer, obrigue-os a entrar, empurre eles para dentro. Nós estamos vivendo momentos em que temos que de fato empurrar as pessoas para dentro. Eu não entendo como muitos pastores estão empurrando gente para fora, não é? Exclui esse aqui, aquele não serve, aquele outro não presta, esse não dá certo. Irmão, é ruim, mas bota para dentro que Deus vai melhorar, vai trabalhar ele. Traz para dentro, force eles entrar. Aí a casa estava cheia, o Senhor veio assim, olhou. Que alegria, né? Mas lá no meio tinha um que não estava com trajes dignas. Eu não sei que roupa aquele camarada estava vestindo. Que olho Deus tem, não é? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo, mas os que usam de engano não ficará dentro da minha casa. Ô amigo, o que você está fazendo com essa roupa aqui dentro da minha festa? Tira ele, joga ele lá para as trevas exteriores. Fique de pé, irmãos. Deus está dizendo para você nesta manhã: meu filho, minha filha, eu reservei um lugar para você em minha mesa. É onde os meus servos, eles contemplam a minha face. É onde os meus servos ouvem a minha sabedoria e me conhecem. É onde os alimentos, pão, água são servidos. É uma honra para nós pertencermos e estarmos nessa mesa. E eu quero te perguntar nesta manhã, olhe para mim por favor, irmão, enquanto a Bíblia está cantando e você meditando. Por que você não leva isso a sério? Por que você não leva isso a sério? Por que você não ocupa o seu lugar? Senta. Você foi chamado. Deus preparou uma cadeira para você, tem lá o seu nome, ninguém vai sentar nela, é você que tem que sentar. Talvez você anda por aí trabalhando para Deus, fazendo as coisas para Deus, falando de Deus, e se esquece de estar com Deus. Senta-te com Ele, aprende com Ele. Onde você está, meu irmão? Deus te pergunta: onde você está? Já há muito tempo eu não te vejo. O certo é que não estamos celebrando a festa. Não estamos compreendendo a majestade e a honra de termos sido levantados para sentarmos com Cristo nos lugares celestiais.
Estamos muito ocupados para comparecer à sua mesa. Imagina os olhos de Deus aqui nesta manhã, nesta casa, olhando para nós e dizendo: aonde está você, meu filho? Aonde está você, meu servo? Aonde está você, pastor? Aonde está você, pregador? Aonde está você, missionário? Aonde está você, obreiro? Aonde está você, meu santo? Aonde está você? Descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome. O que Deus quer de você? Será que Deus quer que você construa algo para Ele? Mais igreja? Abra mais igrejas? Não, irmão. Isso vai acontecer se Ele quiser. Não é para isso que Ele quer. Ele só quer sentar com você e ter comunhão contigo. Quer falar com você, ouvir você, ministrar a você, te curar. Curar as feridas do seu coração, derrubar essas barreiras que te impedem de chegar à presença dEle, de desfrutar da glória e da majestade dEle. Tentando achar meu tentando te impressionar. Oh, eu não sei por onde você anda, meu filho, minha filha, eu não sei. Mas é momento de você voltar para o seu lugar, voltar para a sua posição, voltar para o seu lugar secreto com Deus, aquele lugar da oração, aquele lugar do clamor, aquele lugar da visitação de Deus, aonde Ele te visita. A voz de Deus ecoa no jardim dizendo: aonde você está, Adão? Onde você está, Maria? Onde você está, João? Aonde você está, Pedro? Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Adore a Deus com este louvor. Aleluia. A tua mesa cura. Oh,